Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Louvado seja Deus. Vamos nesse instante meditar na palavra. Para tanto, eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Espero que Deus fale aos vossos corações, pois ao meu coração Ele tem falado por meio desta passagem, dessa narrativa bíblica, que despertou em mim algumas convicções acerca desse Deus do qual eu sirvo. E eu espero que, da mesma forma, o Senhor possa ministrar poderosamente aos vossos corações. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 em diante. Olha para o seu irmão antes de ler e diga: amado, por favor, não fale comigo, porque estarei ouvindo a voz de Deus. Amém? A voz do Senhor é o que eu quero, na realidade, também ouvir juntamente com os irmãos. Para isso, me coloco somente como canal, como instrumento, como um vaso. 1 Reis, capítulo 17, diz: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberá da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, ele e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai, somente até aí. Pai querido, nós rogamos a Tua graça, a Tua unção sobre esta palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Fala conosco, porque aqui nos encontramos para ouvir tão somente a voz do Teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Meus amados, Elias foi um dos maiores profetas da história de Israel. E o interessante é que esse profeta de Deus, ele surge de repente. De repente. Não há menção alguma sobre a genealogia de Elias. Quem foram os seus pais? Quem são os seus ancestrais? Não fala a Bíblia sobre o chamado, sobre a consagração, a ordenação de Elias. Ou seja, não existe uma bibliografia exaustiva acerca de Elias, mas apenas uma pequena referência que nós podemos acompanhar no versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade. A referência é que ele vinha de Gileade, e pela referência dele, nós já sabemos que era um homem de conduta, era um homem de princípios. Irmãos, às vezes nós não precisamos conhecer a história passada do indivíduo, basta sabermos qual é a sua referência. Eu confesso que tenho um zelo em ceder o púlpito e o altar. Os irmãos já me conhecem, mas sempre que cedo o púlpito e o altar para alguém, eu procuro saber a sua referência, para que não seja um franco atirador. Em muitas ocasiões, eu sei que eu não sou o único, muitos pastores têm esse cuidado. E através da referência nós já conhecemos muito acerca dessa pessoa, de qual igreja ela serve, ou seja, se ela está debaixo de uma cobertura espiritual, em qual denominação ele está
membrado. Então uma referência é citada. E isso torna-se muito interessante porque ele é um homem sem história passada, pelo menos não é descrito explicitamente na Bíblia. No entanto, ele é um homem de referência. Gileade é uma cidade boa. É de lá que vem um bálsamo de Gileade, homens consagrados, homens tementes, homens ungidos. Por isso que a Bíblia diz: Elias, o tesbita de Gileade. Não importa mais saber quando foi que ele foi consagrado, quem são seus pais, quando foi, como foi o seu chamado, porque existem detalhes do chamado de Davi, do chamado de Jeremias, do chamado de Isaías, mas o chamado de Elias, qual é o detalhe? Não há nenhum, apenas diz que ele era de Gileade. Quão bom é você ter referência na sua vida, quão bom é você chegar em um lugar e dizer: olha, eu sou membro da Igreja Batista Nacional Evangelizadora. Você já disse tudo, o pessoal vai tirar até o chapéu, só descontraindo com vocês, mas vai saber que você está debaixo de uma referência, né? Que você não está simplesmente em uma igreja clandestina que surgiu por uma eventualidade qualquer, e na maioria dos casos por problemas de relacionamento, enfim. Você tem uma referência. Eu digo isso por mim, porque eu me sinto seguro em dizer que eu tenho uma referência. Eu sou batista nacional, uma convenção respeitada que faz parte das alianças batistas mundiais. Eu não sou um franco atirador. Eu estou debaixo de uma cobertura espiritual, assim como Elias, que vinha de Gileade. Então, saiba que seu pastor está aqui, mas ao mesmo tempo ele é assessorado. Ele não é sozinho. Nós não estamos sozinhos, nós estamos sendo amparados. Então Elias de Gileade. Agora olha o detalhe, de Tisbete. É uma região, um lugarejozinho de Gileade, que nunca foi citado na Bíblia. Só disse Elias de Tisbete, que é Tisbé. Um lugar bem pequenininho, um vilarejo, um lugarejozinho, que nunca foi mencionado a não ser nesse episódio, e ficou conhecido. O lugar ficou conhecido através de Elias, e não Elias através do lugar, por causa do lugar. Mas o interessante aqui, olha bem para mim, é que Deus usa um desconhecido, de um lugar desconhecido, para trazer uma mensagem profética, para mudar a história de Israel. Esse é o Deus que nós servimos, que vai de encontro com todas as nossas concepções e percepções, e sempre nos surpreende, porque Ele visita Elias, e o atrai de um lugar desconhecido, sendo Ele desconhecido, para profetizar nessa terra, para profetizar nesta época. E Ele entra no palácio real. E ele traz a profecia que durante 3 anos e meio não haveria chuva e não desceria orvalho por causa do pecado daquele povo. Aquele povo está sendo governado pelo rei Acabe, um dos reis mais corruptos e imorais da história de Israel. Um rei que levou o povo de Israel a uma crise de imoralidade, uma crise financeira, econômica, uma crise espiritual. O povo tinha apostatado, tinha se tornado devotos de divindades pagãs, e tinha uma mulher que era Jezabel, que fazia barbaridades, que era a esposa do rei e tinha convencido. Deus leva Elias para profetizar, e um dos juízos maiores de Deus naquela época, como também em nossa época, é a seca, porque sem a chuva não existe alimentos, e aí a tendência é somente todo tipo de sofrimento. E Deus traz Elias com essa palavra de juízo na corte real, no palácio real, e diz: durante 3 anos e meio não vai mais chover nessa terra até que vocês se convertam. De repente, agora para vocês se situar mais no texto que foi lido, Deus fala a Elias: agora sai desse lugar e vai lá para o ribeiro, para o lado oriental. Veja o versículo 3. Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Sabe, querido, nessa fonte, nessas torrentes de Querite, olha bem para mim, ocorreu um grande tratamento de Deus, e essa é a temática dessa mensagem, o tratamento de Deus. Quantos aqui querem ser tratados por Deus?
lapidado, moldado por Deus. Elias foi tratado por Deus junto às águas das torrentes do Querite. E algumas lições extraordinárias eu aprendo aqui, quero compartilhar com os irmãos. A primeira delas, o tratamento de Deus ocorre em lugares inesperados. Deus tratou Elias no deserto e não no palácio. E o interessante é que o ministério profético de Elias começa no palácio. Mas agora Deus envia para o deserto. Agora a pergunta que eu quero te fazer é: ei, você está disposto e decidido a servir a Deus em todos os lugares? Ou somente nos lugares de honra, de destaques, de holofotes, de aplausos, de eminências? Será que nós estamos dispostos a servir e a obedecer a Deus em todos os lugares? Porque o ministério profético de Elias começa no palácio, perante o rei, e agora ele é enviado por Deus e imediatamente obedece para ir a uma fonte, uma torrente, em Querite, um lugar deserto. Será que estamos dispostos a servir a Deus em todos os lugares? Elias obedeceu, e algumas lições eu aprendo de forma extraordinária para as nossas vidas, que devemos reconhecer Deus como soberano em nossas vidas, seja qual for a sua ordem, devemos obedecer. Deus não usa ninguém sem antes levar pelo deserto, e é no deserto que Ele vai nos tratar e nos preparar. Meus irmãos, foi Deus que enviou Elias para o deserto, não foi o diabo. Da mesma forma foi Deus que levou Moisés para o deserto. Da mesma forma foi Deus que levou Davi para o deserto. Da mesma forma a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 4 que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Se Deus levou o seu próprio filho para o deserto, então se prepare, meu irmão, que para sermos usados por Deus é necessário passar pela escola do deserto. Mas eu quero dizer aqui uma verdade: deserto tem início, meio e fim. Não existe tendas, cabanas, edifícios no deserto, porque deserto não é lugar de moradia, é apenas lugar de passagem. Você vai passar pelo deserto, você não vai permanecer no deserto. Mas quem sabe você está vivendo um deserto em sua vida, aprenda: é tratamento de Deus. É tratamento de Deus. Paulo se converteu, pensou que ia ficar em Jerusalém. Afinal de contas, era o dito, culto, poliglota, eloquente. Eu vou ficar em Jerusalém. Deus, não. Você vai lá para o deserto da Arábia. E você vai ficar 3 anos no anonimato. É a forma de Deus nos tratar. Eu conheço os meus desertos. Eu sei muito bem o que é esse lugar. Mas eu posso lhe dizer, eu prefiro estar no deserto com Deus do que no Egito com Faraó. O deserto também é lugar de provisão, de intervenção, de milagre da parte de Deus para as nossas vidas. Amém? Agora prepare-se, querido, porque Deus vai te levar para esse deserto. Levou Elias, então não esteja disposto somente a servir a Deus nos lugares de destaque. Esteja disposto a servir a Deus em qualquer hora, em qualquer lugar, independente de posições ou de reconhecimento humano. Porque Elias foi levado agora ao deserto, saiu do palácio para o deserto. E o interessante é que Elias profetizou no palácio, presta bem atenção, haverá seca. E Deus não levou ele para um rio, uma nascente. Um rio, uma nascente própria, uma fonte inesgotável. Deus leva ele para os ribeiros, torrentes, um afluente do rio. Um braço. É as torrentes de Querite. Ele poderia imaginar, mas Deus, se eu profetizei seca, logo não vai chover mais. Logo a situação vai ficar escassa, me leva para um rio, lugares de fontes nascentes. Mas Deus leva ele para um riachozinho, um afluentezinho, um braço,
de um rio. E ele vai. E a pergunta que eu te faço é: você está disposto a servir a Deus diante das grandes oportunidades e diante das pequenas oportunidades? Ou para você, o único lugar que serve são as margens dos grandes rios? Será que a margem das grandes torrentes, dos pequenos riachos, na realidade, não serve mais? Ou você perdeu a admiração pelas pequenas coisas, por esse Deus que age pelas pequenas coisas? Sabe quando foi que sabe qual foi a situação em que Davi matou o gigante? Foi quando, momentos antes, capítulos antes, ele decidiu obedecer o seu pai. Sabe qual era a ordem do seu pai? Vem cá, menininho, leva ali para os teus irmãos pães e queijinhos. O homem já tinha sido ungido rei. Poderia dizer: isso não é serviço para mim, eu fui consagrado pelo sumo sacerdote Samuel. Mas ele simplesmente decidiu obedecer. E sabe o que é que eu aprendo aqui? Pequenas oportunidades nos colocam diante de grandes privilégios. Foi lá onde ele teve o encontro com Golias e o destruiu. E a partir dali seu nome ficou reconhecido em todo o território de Israel. Será que você não quer ficar nas torrentezinhas do Querite, ser tratado por Deus? Será que você não quer ficar nesse lugar, no anonimato? Ninguém vai estar te vendo, e ninguém vai te ver mesmo, não. Não tem esse cantor aí, Samuel Marinho, que dizem que ele prega cantando e canta pregando? Samuel Marinho? Samuel Mariano. Tem uma canção que ele diz: é por isso que eu fechei as portas, para ver se você lembra de mim. Já ouviu essa canção? Então você não vai descobrir pela minha voz. Você não vai conseguir desvendar pela minha voz. Mas é por isso, Deus às vezes fecha a porta, nos leva para esses lugares onde ninguém nos vê, onde ninguém nos percebe. Afinal de contas, quem foi que colocou Davi por detrás das malhadas, dos apriscos? Foi Deus ou não foi? A pergunta é, meus irmãos, você está preparado para servir a Deus em qualquer situação, diante de qualquer eventualidade? O tratamento de Deus ocorre em lugares inesperados. Eu não sei que lugar é esse que você está. Talvez num deserto. Olha para o seu lado, só vê uma torrente, um riachozinho. Muito pequeno. Para 3 anos e meio de seca. Mas saiba que esse foi o lugar que Deus preparou para você. E é esse lugar que Deus vai tratar a tua vida, tratar o teu ser, tratar o teu coração. A partir desse lugar, desse episódio, você vai ter uma nova história, meu irmão. Porque, em segundo lugar, eu aprendo que o tratamento de Deus ocorre de formas particulares, específicas e completamente, ou seja, individualmente. Deus tratou Elias pessoalmente. Elias estava nas margens das torrentes de Querite, sozinho. Nós aprendemos pela história de Elias que existia 7.000 profetas que não tinham se curvado a Baal. Mas Deus deixou Elias sozinho. Não mandou Elias para a casa de nenhum deles, nem mandou nenhum deles à procura de Elias. Sozinho. Sabe aquele momento em que você procura a ajuda de alguém e ninguém aparece? Jesus também esteve no deserto sozinho, nenhum dos apóstolos foram visitar, nem muito menos a sua mãe, nem seus irmãos. Sabe por quê? É porque Deus estava tratando pessoalmente. Da mesma forma, não se reclame porque ninguém te fez uma visita, porque ninguém te procurou. Deus está te tratando pessoalmente. Para que você tenha experiências próprias com Deus. Para que a sua fé não dependa de palavras alheias, mas que dependa tão somente da sua sensibilidade de ouvir a voz de Deus em plena solidão ou solitude. Sozinho, as situações que eu passo,
assim, eu sei que pastor Arivaldo, diácono Rodolfo também passa, qualquer um de nós, todos nós, passamos por momentos sozinho, onde o socorro não vem, da onde esperamos, onde a ajuda não vem, da onde imaginamos, ou da onde nós queremos, sozinho. Durante alguns dias, ninguém o socorreu, ninguém o ajudou, mas ele também não transferiu a responsabilidade para ninguém, não culpou nada nem ninguém, porque ele sabia que tudo era um tratamento de Deus. E quando Deus diz, olha, Elias, levanta-te, dispõe-te, e se esconde. Presta bem atenção aqui, irmãos. O grande paradoxo é esse. Se esconder é sinônimo de covardia. É fugir da situação, ao invés de encará-la. Mas se você for ver em alguns episódios, Deus nos instrui a nos escondermos. Agora presta bem atenção, não é você que tem que se esconder, é Deus que vai te esconder. Deus escondeu José, ninguém lembrava de José, até que quando chegou o tempo Kairós, que é o tempo oportuno, Deus levantou José e ninguém pôde impedir o agir de Deus sobre a vida dele. Deus está te escondendo porque Ele está te tratando, Ele está trabalhando em você, antes de trabalhar por você, Ele trabalha em você, escondido, se esconde lá. Ele já tinha sido ameaçado, porque agora ele ousou falar contra o rei, contra o reinado. Nós podemos imaginar já, ele sendo ameaçado de morte, e Deus manda ele se esconder. Quantos servos não se escondeu, ou melhor, Deus não escondeu, até eles estarem preparados, até eles estarem tratados. Mas esse momento de Elias foi um momento pedagógico, foi um momento didático. Ele começou a crescer, escondido por Deus, onde os olhos não lhe alcançavam, onde ninguém lhe percebia, escondido por Deus. Quantos de nós não passamos por situações assim, onde Deus está nos escondendo, trabalhando, tratando, porque a bênção antes do tempo pode se tornar maldição, e nós não podemos estragar o que Ele tem preparado para nós. O tratamento de Deus ocorre de formas particulares, irmãos. Deus tratou Elias pessoalmente, e dessa forma, o escondendo dos olhos humanos. Terceiro lugar, o tratamento de Deus ocorre de maneiras inimagináveis. Deus levou Elias para as torrentes de Querite, mas algo interessante, Deus ainda falou nos primeiros versículos. Deus disse, ordenei aos corvos. Deus não disse, ordenarei. Deus disse, ordenei aos corvos que te alimentasse. Eu quero que você entenda o seguinte, já está tudo preparado por Deus. Já está tudo pronto. Enquanto Elias estava ainda no palácio, Deus disse, olha, vai para as torrentes do Querite. Eu já ordenei aos corvos, eles estão te esperando. Não é você que vai esperar pela provisão, é a provisão que está lhe esperando. Não é você que vai esperar pelo milagre, é o milagre que está te esperando. Deus já ordenou, é uma questão de tempo e também uma questão de obediência. Saia do lugar em que você se encontra e procure o centro da vontade de Deus, ainda que seja as torrentes do Querite. Sabe que esse é o lugar de tratamento. Agora, o impressionante e completamente paradoxal é que os corvos são animais imundos. Está lá escrito em Lucas capítulo 11, versículos 15. Que eram animais impuros, são animais necrófagos, que se alimenta de cadáver. O sentido da palavra cadáver é carne dada aos vermes. São os corvos. Vamos refletir um pouco sobre os corvos? São animais, são aves de rapinas sinistras e assombrosas. Existem até muitas superstições em relação aos corvos. Existe até um filme, O Corvo. Eu acho que é com Antônio Bandeira esse filme. Brandolim, o Corvo. E o filme tem um aspecto sinistro, porque ele é aterrorizante.
Você sabia que o corvo, ele abandona o ninho? Em algumas situações, ele mata os seus próprios filhotes. E a melhor atitude do corvo é dar o alimento aos seus filhotes. E sabe de que forma ele dá o alimento aos seus filhotes? Vomitando sobre eles. Ele não tem apego, não tem afeição. Abandona o ninho, mata os próprios filhotes. E quando faz um gesto bom, é vomitando sobre eles. São abutres. São abutres. Animais imundos, animais impuros, animais proibidos na lei. Agora Elias está lá. Quem vem alimentá-lo? Os corvos. Por que não os codornizes? Por que não as pombas? Mas por que os corvos? Aí Deus tem uma maneira tão peculiar de nos ensinar, porque Ele elimina nosso preconceito. Sabe, irmãos, eu passei momentos difíceis em minha vida, que eu disse, Deus, envia um pombo para me ajudar. Sabe quem Deus enviou? Um corvo. Diácono Rodolfo, esses dias, passou por isso. Deus levantou um corvo para lhe ajudar, ao invés de levantar um pombo. Vai entender essa maneira de Deus agir? Ou seja, Deus usou um ímpio para ajudar Rodolfo, ao invés de usar um irmão. Deus tem essa forma peculiar de arrancar essas tradições legalistas do nosso coração, porque, meu irmão, o auxílio de Deus vem dos lugares que menos esperamos. Portanto, esteja atento, porque a intervenção do Senhor virá por meio de pessoas que você nem sequer pode imaginar. Tem uma irmã que já foi membro dessa igreja e já foi líder do ministério de oração, do círculo de oração, que é a irmã Cícera do Jardim Bahia. Um dia ela orando, pedindo a Deus para comer que não tinham que comer. Sabe a quem Deus dá ordem para levar alimento para ela? Urubu. Deus fala aos abutres, os abutres sobrevoam na casa dela e na varanda da sua casa derruba carne. Cai logo na panela. Logo no fogão. A maneira de Deus agir, eu não sei aonde essas carnes estavam sendo tratadas. Eu sei que os urubis obedeceram a Deus e foram lá e simplesmente acatou a instrução que vem do Senhor. Mas a verdade é essa, é que Deus usa situações inimagináveis, maneiras inesperadas de nos ajudar. Elias foi alimentado pela manhã e pela noite. Pelos corvos. Pelos corvos. Portanto, irmão, Deus é Deus. E quando Ele manda, até o diabo obedece. É como a história da mulher, eu já ouvi em várias formas essa história, mas a única que eu li em livro é de uma mulher que na época do nazismo, no período que Hitler estava dizimando e executando os judeus, ela era judia, ela ficou presa. E toda vez que ela recebia um alimento, ela erguia suas mãos e graças a Deus por esse alimento. Graças a Deus por essa refeição. E Rita, ele disse, deixe ela alguns dias sem comer e eu quero ver a quem ela vai agradecer. Ela passou, a coitada, alguns dias sem comer. E de repente, depois, segundo as ordens do próprio Hitler, os soldados foram lá e ofereceram um banquete e disseram, opa, agora lembre-se, quem deu esse banquete a você foi Hitler. Não foi Deus, foi Hitler. Ela levanta a mão e diz, muito obrigado, Deus, por ter usado Hitler, porque quando o Senhor manda, até o diabo obedece. E essa é a forma de Deus agir. Essa é a forma de Deus agir. Os corvos. Ei, se você está no deserto, abre bem os teus olhos, porque o socorro vem, o auxílio vem, de lugares que você nem imagina. Mas saiba que venha de onde vier, é Deus agindo por você. Porque Ele tem plano, Ele tem propósito, Ele tem projeto na sua vida. Você não vai morrer no deserto. O deserto não é o teu lugar. É apenas uma escola, é apenas um tempo de passagem. Você vai sair desse lugar amadurecido, fortalecido e edificado na força do Espírito. Aleluia. O que eu acho também surpreendente nessa história é que Elias passou alguns dias lá, a Bíblia não diz quanto tempo. Mas de repente, as torrentes de Querite
secou. O único lugar que ele tinha, o pouco que ele tinha agora, perdeu. Quando as fontes secam, quão conflitante é esse momento. Quando tudo que você tem, o pouco que você tem é lhe tirado. E agora? Secou. Completamente secou. Às vezes nós encontramos fontes secando em famílias, em relacionamento conjugais, em ministérios, a fonte das finanças, dos negócios, dos sonhos, dos planos, simplesmente secando. Sabe o que é que eu aprendo com essa história? Quando as fontes secam, é o único momento, junto às margens das torrentes do Querite, é o único momento onde Deus aparece novamente a Elias. E o fato da tua fonte estar secando, não significa que você está em pecado, não significa que você está em desobediência, não significa que você está no lugar errado. Apenas significa que Deus tem um novo projeto para a sua vida, porque quando portas velhas se fecham, é porque portas novas se abrirão. Quando caminhos velhos se fecham, é porque caminhos novos se abrirão. Deus disse: levanta, Elias, porque o teu tempo aqui acabou. Eu tenho um novo tempo para ti, um tempo de bênção, um tempo de milagre, um tempo de poder, um tempo de glória. Então, se você está vendo a fonte secando, não se desanime, meu irmão. Não venha se abater. Deus fala de diversas formas, e uma das formas que Deus fala é através das circunstâncias. As coisas não estão dando certo, não insista. Como já disse determinado pastor, não queira ressuscitar aquilo que Deus está matando. Elias não ficou tentando escavar em busca de uma fonte, ele apenas aguardou a direção que vem do alto. E Deus faz isso para que a gente não venha se acomodar com o lugar, com a posição, com a situação, para que venhamos galgar lugares e posições melhores. Por isso que eu digo que a história de Elias, em todos os seus episódios, ele nunca foi tão bem tratado como ao lado, nas margens do ribeiro de Querite, porque ali ele aprendeu a confiar em Deus. Ali ele aprendeu a depender totalmente de Deus. Ali ele teve um tempo de tratamento. Aquela fonte foi um campo de treinamento. Agora eu quero te perguntar, qual é a sua torrente de Querite? Se você for ver o versículo 1, do capítulo 17, vai nos dizer: Elias de Tisbete de Gileade. No versículo 1 ele era conhecido como o homem de Tisbé, de Gileade. Agora no último versículo desse capítulo, ele é reconhecido como o homem de Deus. O homem de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Esse tempo de tratamento, esse tempo de provação, vem tão somente para te promover. Esse tempo de crise vem tão somente para te fazer crescer. Eu não sei como você é conhecido pelos seus amigos, familiares ou colegas do trabalho, mas quando esse tempo de tratamento que Deus tem sobre você acabar, vão olhar para você e vão dizer: fulano? Não, fulano é um homem de Deus. Lá vai Cicrana, uma mulher de Deus. Lá vai Beltrano, um homem de Deus. Assim Elias tornou-se reconhecido depois desse período de tratamento.
em sua vida. E eu sei que alguns de vocês estão sendo tratados nas mais diversas áreas que possam existir. Mas saiba que se a fonte secou, não significa que é o fim. É apenas um novo começo. Ele deixou Querite, um lugar de provisão, para ir para Serepta, um lugar de multiplicação. Quem conhece a história sabe. Ou seja, evoluiu, cresceu. Essa fase vai passar. Olha para o teu irmão e diz: melhores dias virão. Melhores dias virão. Melhores tempos virão. Vai passar. Aperta o ombro dele aí. Aperta o ombro dele e diz: vai passar. Vai passar. Vai passar. Se as fontes do casamento estão secando e você diz que o vinho velho acabou, ei, Deus tem vinho novo. Deus tem vinho novo. Deus tem vinho novo. Vai passar. Todo esse momento de tribulação, de provação, vai passar. Vai passar. E essa história toda vai apenas provar para todos que você realmente é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Foi essa palavra que Deus trouxe ao meu coração. As margens da torrente do Querite, um lugar de tratamento de Deus para as nossas vidas. Nunca se esqueça que Deus te leva para lugares isolados, para te ensinar que Ele jamais será tudo o que você precisa enquanto você não reconhecer que Ele é tudo o que você tem. Deus vai te levar para esses lugares onde você vai se sentir sozinho, mas saiba que você está sendo apenas protegido, preparado para batalhas maiores. Aleluia. Ei, tchadarabassure de canta, labashure de banas. Escondido por Deus, não fugindo de nada nem de ninguém, mas escondido por Deus para o tempo oportuno. As margens das torrentes do Querite, percebemos que a intervenção de Deus pode vir de qualquer lugar, principalmente por meio das formas mais inimagináveis possíveis. Deus pode usar quem Ele quiser para te abençoar, para te ajudar, para te auxiliar, mas uma verdade é, Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te desamparar. Você pode estar até sozinho, mas você não está abandonado. Deus está contigo em meio ao deserto. E a presença dEle faz com que venhamos viver completamente seguros.
E saiba que se a fonte secar, se de repente as coisas não ocorrerem mais como antes, se as coisas não estão fluindo naturalmente, Deus tem um novo tempo, Deus tem uma nova direção sobre a tua vida. Não insista a bater nessa porta que Deus já fechou, mas saiba que Ele abriu uma grande porta para você. Esse é o nosso Deus. Você entrou nesse lugar, assim como Elias, apenas conhecido como um homem de um lugar qualquer. Mas você vai sair desse lugar, dessa situação, desse momento, desse problema, sendo reconhecido por todos que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. E homens de Deus não temem a ameaça, homens de Deus não se intimidam diante de afrontas. O homem de Deus permanece firme, inabalável, porque ele sabe que a sua provisão, o seu auxílio, o seu socorro vem do alto, vem do Criador dos céus e da terra, daquele que nos sustenta, aquele que nos ergue, nos fortalece a cada dia. Ei, esse lugar não era o teu fim. Deus tem coisas maiores e melhores para você. Aleluia, aleluia. Aleluia, as fontes podem secar, as fontes da finança, as fontes do negócio, as fontes do comércio, as fontes ministeriais, mas saiba que a fonte da graça de Deus jamais vai secar, ela é inesgotável e a graça de Deus é suficiente sobre as nossas vidas. Tua graça me basta, Senhor. Somente a tua graça, meu Deus. Aleluia, aleluia. Somente a tua graça. Receba esse tratamento que vem de Deus. Receba esse tratamento que vem do Senhor sobre a tua vida. Receba esta prova que vem tão somente para te promover. Aleluia, aleluia. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.